Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. Hoje a gente vai falar de história para ninar gente grande. Provavelmente muita gente já lembrou, este é o título do Samba Enredo da Mangueira, vencedora do Carnaval Carioca em 2019. O Samba Enredo e o desfile na avenida com as alegorias colocaram em curso uma gigantesca aula artística de história. Por que eu digo aula artística? Não é uma aula de história no sentido estrito do termo, numa sala de aula, mas a Mangueira deu uma aula de história. Nós queríamos aqui levantar alguns tópicos. O primeiro deles é de que a Mangueira tomou um conjunto enorme de pesquisas e elementos presentes nos livros didáticos, inclusive escolares de história, e apresentou isso ao Brasil num momento político muito importante e de uma maneira muito vigorosa. Ela fez então uma produção artística sobre elementos de história já longamente acumulados. Como é que a gente sabe que ela tomou esses elementos da pesquisa e das aulas? Muito fácil. A gente percebe que o carnavalesco e a equipe consultaram um conjunto enorme de pesquisas históricas, todas disponíveis no site da Liesa, da Liga das Escolas de Samba, na parte reservada à Mangueira, e no próprio desfile há uma homenagem muito tocante aos professores e professoras de história que nas suas aulas desenvolvem isso, que a imprensa muitas vezes chamou de o outro lado da história. Os carros, as alegorias e as performances colocaram a circular entre nós uma expressão muito interessante para a gente pensar os aprendizados escolares, que é: eu quero a história que não está no retrato. A ideia de que a maioria das gravuras, das imagens, dos textos e dos monumentos que existem numa cidade, qualquer cidade, fala de um conjunto de pessoas que fizeram a história, e a Mangueira nos apresentou um outro conjunto, Falou de Dandara, falou de Luiz Gama e trouxe também para o tempo bastante contemporâneo, falando de Marielle. É muito interessante perceber essa construção do desfile da Mangueira, em que atravessa diferentes tempos, diferentes lugares. Fica muito a sugestão de cada um ler a letra ou escutar a letra com muita calma, para perceber quantos lugares geográficos são citados, de diferentes embates, de diferentes protagonismos de pessoas, e quantos nomes de pessoas, homens e mulheres, são também citados. A Mangueira fez também um grande trabalho cultural em permitir uma discussão pública sobre aquilo que a escritora nigeriana Chimamanda chama o perigo de uma história única. A Mangueira forçou os limites dessa história, que é ao mostrar que muito mais gente construiu a história brasileira. E as performances e os carros alegóricos deslocaram então alguns personagens, não os retiraram da história. A Mangueira não os retirou da história. Ela deslocou esses personagens e colocou a seu lado uma série de outros personagens que igualmente fizeram a história e que são esquecidos. Há um conjunto de elementos no desfile da Mangueira: musicalidade, performance, alegorias, a letra mesmo cantada, o teor da letra, que permitem pensar não apenas boas aulas de história, mas permitem pensar também a tarefa escolar. A tarefa escolar, ou seja, o percurso escolar ao longo de todo o ensino fundamental e médio, é um lugar para tomar contato com essas diferentes narrativas, que às vezes estão presentes inclusive na própria sala de aula, quando o menino ou a menina senta ao lado de um colega que tem outra cor da pele, que vem de um outro lugar dentro do Brasil, não é daquela cidade, que tem uma pertença religiosa diferente da sua, que tem um conjunto de crenças políticas diferentes do seu. Também a Mangueira nos lembrou que o material escolar a ser trabalhado em qualquer disciplina, ele tem que ter essa diversidade.
Ele tem que privilegiar esse conjunto de indivíduos, povos, culturas e opiniões que vão constituindo a história do Brasil e a história mundial. O programa de hoje está dedicado a gente fazer um esforço para tirar do samba e da apresentação da Mangueira alguns valores políticos que certamente fazem bem ao nosso país. O respeito à diversidade, o respeito à diferença, a construção de um modus vivendi de negociação entre pontos de vista de indivíduos que pensam diferente, né? E a Mangueira fez tudo isso de uma forma artística e muito atraente, impactou fortemente o momento político do Brasil. Por fim, fica também a lembrança de que todo o samba enredo da Mangueira se move no sentido de homenagear também pessoas do contemporâneo. No caso, uma pessoa assassinada, um assassinato ainda não resolvido, né, que foi a vereadora Marielle. Ela mostra também, ela anuncia também a Mangueira, que uma produtividade dos aprendizados escolares é entender o mundo que a gente vive e o entorno que nos rodeia. Era isso então, agradecemos críticas e sugestões para o desdobramento do tema que podem ser colocadas abaixo. Obrigado. É um recado político para o país todo. É um recado político para o país todo, que tem que entender que isso aqui é importante. É um recado político também para o presidente mostrar que o carnaval é isso aqui. O carnaval é a festa do povo. O carnaval é cultura popular. O carnaval não é o que ele acha que é. O carnaval é isso. E ele devia mostrar